E depois de 5 dias de dor agonizante, a cobra morreu. Ele mesmo fazendo a piada. Chuck Norris. É falar o nome e, bom, todo mundo pensa logo nos memes, né? Exato. Aqueles fatos. Sim, ele não faz flexão, empurra a terra para baixo, deu um soco para poder nascer. Haha, sim. Mas e a pessoa real? Quem é o Carlos Ray Norris por trás dessa figura mítica da internet? É isso que a gente vai tentar desvendar um pouco hoje. E é fascinante, sabe? Porque essa imagem que criaram online, quase uma caricatura mesmo, muitas vezes esconde uma história de vida bem complexa, cheia de reviravoltas, conquistas bem reais. Com certeza. Tem muito mais ali do que só os memes, né? E essa complexidade já começa pelo nome mesmo, Carlos Ray Norris, nascido em 1940. A infância, pelo que a gente sabe, não foi nada fácil. Não mesmo. Tinha a questão do pai com alcoolismo, ele era super introvertido, e aquele parto de 7 dias quase não sobreviveu. Como será que isso tudo moldou ele? Olha, essa base difícil parece ter sido chave. A introversão, as dificuldades, talvez isso tenha criado nele uma busca por estrutura, disciplina, sabe? Faz sentido. E ele achou isso no serviço militar, na Força Aérea, lá em 1958. Foi para a Coreia do Sul e lá descobriu as artes marciais, o Tang Soo Do, especificamente. Ah, foi aí. Foi aí. E foi lá também que ele ganhou o apelido Chuck. Essa descoberta não foi só um passatempo, foi tipo uma transformação total para ele. Mergulhou de cabeça. E vira faixa preta em várias coisas, né? Várias. Karatê, judô, até jiu-jitsu brasileiro ele treinou depois. Uma dedicação impressionante. E essa dedicação toda levou ele para as competições, imagino. Levou. E olha, ele não chegou ganhando tudo, não. Teve derrotas no começo. Ah, é? Sim, mas ele persistiu, né? E aí virou campeão mundial de karatê peso médio por 6 anos seguidos. 6 anos. Uau. E aí ele parou. Parou, em 1974, no auge, invicto, decidiu se aposentar das competições. Uma decisão e tanto. Nesse meio tempo, ele conheceu outra lenda, o Bruce Lee. Como foi essa relação? Ah, foi crucial. Eles eram amigos, treinavam juntos, trocavam ideias. O Bruce Lee que chamou ele para o primeiro papel grande no cinema, né? Em O Voo do Dragão, 72. A famosa luta no Coliseu. Essa mesma. Só que tem um detalhe aí. O Norris era o vilão e perdia a luta. E ele, sendo super competitivo, aceitou, claro, mas dizem que aquilo mexeu com ele. Decidiu que se fosse para continuar atuando, não ia ser para perder luta na tela. Entendi. Faz sentido pro perfil dele. E teve outro empurrãozinho pro cinema, né? Do Steve McQueen, que era aluno dele nas artes marciais. Olha só. E como foi essa arrancada em Hollywood depois disso? Deu certo rápido? Então, teve uns riscos calculados aí. Breaker, lá em 77, era um filme de baixo orçamento, ninguém dava nada, mas surpreendeu na bilheteria. Que bom pra ele. E em 78, com Os Bons Se Vestem de Negro, ele teve problema para achar distribuidor. Sabe o que ele fez? O quê? Investiu do próprio bolso na divulgação. E deu super certo. Teve um retorno financeiro enorme. Corajoso, né? Nossa, muito. Aí depois veio o Lobo Solitário, em 83. Esse foi importante. Além de sucesso, foi onde surgiu a barba icônica. A marca registrada. Exato. E inspirou a série Walker Texas Ranger anos depois. Ali ele se consolidou mesmo como herói de ação dos anos 80, né? Totalmente. Virou um ícone. Comparavam ele com o Clint Eastwood por causa daquele jeito de durão mais quieto, sabe? Ah, sei. Chamavam até de Bruce Lee loiro, por ter popularizado as artes marciais para o público americano. Teve até desenho animado dele, o Karate Commandos. Eu lembro disso. E aí, décadas depois, do nada, explode o fenômeno dos Chuck Norris Facts. Como isso aconteceu? A origem é meio maluca, né? É muito curiosa. Foi em 2005, num fórum de comédia na internet, o Something Awful. Mas o mais engraçado é que as primeiras piadas nem eram sobre ele. Não. Eram sobre quem? Sobre o Vin Diesel, por causa daquele filme Operação Babá. Sério? Sério. Só depois que alguém pensou, essas piadas ficam melhores com o Chuck Norris. E aí, bom, o resto é história. Viralizou de um jeito absurdo. E como ele reagiu a isso tudo? Ficou bravo? Que nada, ele achou o máximo, levou na esportiva total, abraçou a brincadeira. Dizem até que o meme preferido dele é um sobre o Monte Rushmore. Qual? E o rosto dele não foi esculpido lá porque o granito não ia aguentar o peso da barba. Muito bom.
Mostra bem como a cultura da internet pode pegar alguém e, tipo, ressignificar completamente, né? Quase criar uma outra persona. Totalmente. Teve uma treta com os livros não autorizados, mas ele acabou lançando o dele mesmo, né? Sim, lançou um livro oficial Dois Fatos. E essa fama dos memes acabou sendo incorporada por ele mesmo. Lembra daquela cena em Os Mercenários 2? Lembro. Ele falando da cobra que picou ele. E depois de 5 dias de dor agonizante, a cobra morreu. Ele mesmo fazendo a piada. Incrível. E ele não para, né? Não para, fez participação em Hawaii Five-0 em 2020 e tem um filme novo para sair, Agent Recon. Com 84 anos, é uma longevidade impressionante. Olhando para trás, então, é uma jornada e tanto. Daquela infância difícil para a disciplina marcial, para o estrelato no cinema de ação e, finalmente, ícone da internet. É, sem dúvida. É fácil a gente ficar só na brincadeira dos memes, mas por baixo disso tudo tem uma base muito real de disciplina absurda, sucesso conquistado na raça e uma resiliência que atravessa décadas. Verdade. Então fica uma reflexão, né? Até que ponto a imagem que a gente tem de uma pessoa pública pode ser moldada ou até totalmente reinventada por esses fenômenos culturais que surgem do nada? Boa pergunta. E que muitas vezes não tem quase nada a ver com a história real daquela pessoa. Quantas outras figuras que a gente acha que conhece bem podem ter histórias surpreendentes escondidas por trás da imagem que a gente vê?